Jesus repreende um espírito maligno. Filho de Abraão quer dizer filha da fé, porque os que são da fé são filhos de Abraão. Não era uma possessão maligna, mas era uma enfermidade que foi colocada no corpo dela. Eu fui orar uma vez por uma mulher de um pastor, ela falou assim: eu tenho lé na mão. Sabe aquela doença que impede os movimentos? Eu falei: meu Deus do céu, e agora como é que eu vou orar para essa mulher, mulher do pastor? Como é que eu vou dizer para ela que é um espírito maligno? Ela não vai entender. Então eu primeiro expliquei para o povo, falei dessa passagem, mostrei que era um ataque do inimigo, que não estava dentro dela, mas ali no corpo, na mão, e eu orei, eu fui curado na hora, instantaneamente. Aleluia. Então, existe várias situações na Bíblia, epilepsia e tantos outros, que você vê que é um ataque direto de Satanás. Existem coisas que são maldições da lei. Se você ler em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 61, fala que, desde o início, fala sobre as bênçãos pela obediência e as maldições pela desobediência. E tem esse versículo 61 fala bem assim, que aquele que não obedece as palavras do livro, virão sobre ele todas essas maldições e aquelas que ainda vão surgir na terra. Pensa num negócio desse. Então, a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. A maldição, quando se aloja em alguém, ela tem que encontrar uma causa. Mas a maldição também, a Bíblia também tem boas novas para a gente. A Bíblia diz que Jesus Cristo levou sobre si nossas maldições. Na cruz ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Na cruz ele se fez pecado para que nós fôssemos libertos do poder do pecado. Na cruz ele se fez pobre para que nós fôssemos libertos da pobreza. Aleluia! Glória a Deus. Outra razão de enfermidades é pecado. João 5,14, Jesus fala para aquele homem lá assim, ó: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, nós temos que entender a origem das coisas para tomar posse da vitória. Um comportamento alimentar errado traz muitas enfermidades e doenças. Então não é a gente ficar orando se a gente não mudar aquilo. Vocês concordam comigo? Então se eu só ando comendo fast food, sei lá, não me alimento direito, não como verdura, só como besteira, isso é igual a cartão de crédito, uma hora a fatura chega, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho que mudar o meu hábito, meu alimentar. Sono, a pessoa não cuida do seu sono, vai para casa na internet até 3, 2 da manhã, jogando game, não sei o que lá, tá, depois aí a pouco o cérebro está lento, vai mal no colégio, ou começa a esquecer as coisas, ainda é novo, não é para acontecer isso. Por quê? Porque não é saudável no sono, não tem um sono de 7 a 8 horas, tem que ter essas coisas, essa cobrança chega. Doenças psicossomáticas começam na alma e vai para o corpo físico, dor, falta de ar, coração acelerado, tremores, diarreia. Muitas vezes pode ser uma coisa que começou na área emocional e está refletindo no corpo físico. Então, eu estou citando aqui algumas, origens. Qual é o remédio de tudo isso? A primeira coisa que eu preciso saber, eu já citei aqui, Gálatas 3, 8 a 14, que Jesus se fez maldição. Ele na cruz, você precisa entender, a cruz foi um lugar de substituição. Aquele lugar era meu, era seu, era da humanidade. Ele veio e subiu no nosso lugar. Aleluia. A Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele as nossas transgressões. Pensa nisso. Que agradou moê-lo ao invés de moer a nós. Ele estava ali tomando o nosso lugar. E ele não podia pecar, então ele se fez pecado, tomando o nosso pecado. Isso não foi um faz de conta, isso foi real, porque o homem só pode morrer se pecar, ou se tornar pecado, como no caso dele. A morte antes não podia tocar nele, mas no momento que ele subiu na cruz, ele se tornou maldito. Porque a lei dizia que quem subia na cruz era maldito. E as enfermidades caíram sobre ele, então a morte teve poder sobre ele. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Mas olha, o contrário é poderoso, a gente enxerga isso, mas não enxerga o contrário. Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então os nossos pecados matou ele, mas quando ele ressuscitou, e a ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito,
Se o sacrifício não tivesse sido aceito, Deus não ressuscitaria ele. Mas quando ele ressuscitou, mostra para mim e para você que o sacrifício foi aceito. E agora, quando a mensagem do Evangelho é pregada e eu e você crê nessa mensagem, assim como Deus imputou, colocou na conta de Jesus o meu e o seu pecado, agora Deus coloca na conta daquele que crê, na vida daquele que crê, imputa sobre ele a justiça de Cristo. Por isso nós somos chamados de justo. Não é uma justiça trabalhada pelas obras, é uma justiça recebida pela fé. Não tem como você ser mais justo na eternidade, lá no céu, do que você é hoje. Por quê? Porque a justiça que eu e você se vestiu e se veste é a do Filho de Deus, Jesus Cristo Nazaré, é a perfeita. Aleluia! Então não importa como eu acordo de manhã, se eu acordei com um mau humor, com um bom humor, se eu acordei me sentindo para cima, se eu me sentindo bem, se eu não acordei me sentindo bem, eu ainda sou justo. Aleluia! Ele colocou na minha conta. Isso não está baseado no que eu sinto, mas no que eu creio. No que a palavra de Deus diz. Aleluia! A justificação, novo nascimento tem a ver com mudança de coração. Justificação tem a ver com posição diante de Deus. Você pode chegar diante dele como se nunca tivesse pecado em toda a sua vida, sem medo de ser rejeitado, sem culpa, sem condenação, sem vergonha nenhuma. Sabe por quê? Porque qualquer uma dessas coisas na nossa vida já bloqueia a nossa fé para receber algo de Deus. Mas quando eu creio que eu fui feito justiça de Deus nele, quando eu creio que Deus imputou sobre mim isso, essa justiça de Cristo Jesus, que eu posso chegar diante dele sem culpa, sem condenação, sem medo, que ele me recebe como filho e eu posso chamá-lo de pai, porque o Espírito que ele colocou em mim clama: Abba, Pai. Aleluia! Quando eu creio no seu amor para comigo, então a fé que opera pelo amor flui poderosamente. Tiago 5, 13, 16 falou: se alguém entre vós está doente, chama os presbíteros, faça a oração da fé e a unção com óleo, se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai vossas culpas aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis. Gente, eu vou falar para você, a igreja tem tudo para andar em saúde. Eu não tenho nenhuma dessas doenças que pessoas da minha idade têm. E olha que muitas já vieram e quiseram ficar, mas não ficou não, hein? Eu rejeito, não aceito isso dentro de mim. Eu tenho esse Espírito da promessa dentro de mim. Eu sou selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Então eu não aceito negócio de próstata, não aceito negócio de diabetes, não aceito negócio de pressão alta, não aceito... tá ficando velho, vai ficar tonto agora. Fiz 61 anos. Não aceito. Aí esse dia andando com cansaço, quase que sobrenatural. Eu faço uma bateria de exames, não encontrei, o médico não encontrou nada, no cérebro, no coração, em tudo. Ele falou: sabe o que é? Excesso de atividade. Ou você para, você vai sofrer uma estafa. E aí eu falei para a minha esposa esse dia: eu vou dar uma parada na fábrica, vou ficar só no ministério por esse tempo, porque essa é a minha chamada. Amém. E aí o corpo vai naturalmente se recuperando. Eu não vou ficar procurando doença não, procurar o que não tem. E aí acaba encontrando, acaba o diabo colocando alguma coisa. Tanto procura que acha, né? O próprio Jesus falou: quem procura, acha. Então eu não vou procurar nada. O médico já falou: não tem nada, não tem nada. É cansaço, não vamos descansar. Creia. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fostes sarados. Vamos ficar de pé? Aleluia. E